Nós vamos fechar os olhos para a gente começar esse trabalho. Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome para dar prosseguimento às nossas tarefas de estudo e reflexão de Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Agradecemos, Senhor, a presença dos mentores espirituais que nos ajudam nesse trabalho. Te pedimos, Senhor, que a Tua bênção, a Tua paz, a Tua harmonia, a Tua maravilhosa influência possam envolver os nossos espíritos aqui presentes, também os companheiros do grupo que não puderam chegar na reunião hoje. De quer que eles estejam, Senhor, eles também sejam envolvidos e fortalecidos nesta influência maravilhosa. Também, Senhor, pelos nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, todos aqueles que estiverem com a saúde um pouco abalada, ou com a saúde abalada, que eles possam ser aliviados nesses momentos. Rogamos também pelo nosso planeta, Senhor, que está passando por uma fase que está diminuindo, o problema da fase está diminuindo. Rogamos, Senhor, que a Tua assistência continue envolvendo esse planeta, a fim de que esta fase possa passar o mais rapidamente possível. Sendo assim, nesse estado de paz e tranquilidade, a permissão para dar iniciado o trabalho da noite, rogando que a Tua paz permaneça conosco e nos proteja, hoje, agora, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos continuar o estudo da lei e da destruição e vamos continuar com a leitura. Questão 739. Tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico, não obstante os males que ocasionam? Resposta. Tem. Muitas vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta, só as gerações vindouras os experimentam. Olha só. Quer dizer, até no mundo físico, no mundo material, logicamente, ela influencia. E, às vezes, esse resultado só vai atingir depois de uma certa geração. Isso aqui nós estamos falando em termos físicos. Mas, na geração atual... mas na geração atual, ela vai influenciar na diminuição dos débitos. E no alívio e nos problemas espirituais, ao passarem para o lado de lá. E a consciência vai ficar mais tranquila e menos pesada por conta dos débitos que são enormes. Então, vamos continuando. 740. Não serão os flagelos, igualmente, provas morais para o homem, por porem no abraços com as mais aflitivas necessidades? Resposta. Os flagelos são provas que dão ao homem a ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, que lhe oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Bom, então, desses problemas, desses flagelos, o que acontece? O homem exercita a inteligência, ele exercita também a paciência e a resignação, né? Porque tudo isso aí, ou seja, os flagelos, que são elementos destruidores, nós estamos falando de flagelos destruidores, eles prejudicam de alguma forma. Podem prejudicar as pessoas que estão envolvidas nesse flagelo, pode prejudicar o meio ambiente. Entretanto, aqueles que ficam, né, exercitam a inteligência, procuram um meio, ou seja, estudam uma forma
pensam numa maneira de sair daquele problema. Ou então, de diminuir esses problemas. Né? Por exemplo, na nossa pandemia, essa Covid-19 foi o que aconteceu. Ela fez com que toda a humanidade se vergasse, se curvasse diante da sua evidência e tratasse de procurar uma solução. Né? Tratasse de procurar uma solução. Então, todos os povos atingidos, logicamente, todos os povos que foram atingidos nesse planeta, então começaram a usar os seus cientistas para a forma de minorar ou de acabar com o problema. E aí surgiu o quê? Surgiram as vacinas. E essas vacinas, com certeza foram eficientes, que tão eficiente que nós estamos percebendo a diminuição da influência dela. Tá? Então, sim, além de exercitar a inteligência através do estudo para encontrar uma forma, uma solução, uma vacina, também outras pessoas fazem outros trabalhos, que é o quê? Demonstrar paciência, resignação e também ajudar aquele que está em sua volta. Tá? Então, a gente percebe que a vontade de ajudar aqueles que estão passando por grandes necessidades nesse sentido, as pessoas se mobilizam para que estas dores sejam diminuídas ou minoradas. Então, olha só, o ponto positivo de algo que a gente imagina que é destruidor. Né? É destruidor por uma parte, mas, por outra parte, tem muitos benefícios, né, por conta desse resultado da destruição. Né? Muito bem. Comentário, Sandra? Pergunta. Não, está bem claro, porque a gente às vezes pensa que só pode... É aquele lance, a gente aprende com amor ou com a dor. No caso, a lição aí, ela vem com a entender você exercitar sua inteligência em prol de coisas boas ou a partir dos eventos ruins. Porque com os eventos ruins, você tem que tirar dele o aprendizado. E aí dói. Dói. Na verdade, isso aqui a gente repete o tempo todo. Porque este livro sempre nos ensina isso. Aliás, a doutrina em si sempre nos ensina isso. Que todo mal resulta no bem. Essa frase aqui eu sempre citei, e de acordo com os estudos que a gente vai fazendo até o final do livro, nós vamos citar várias vezes. Então, o problema é que a gente não aceita. A gente só vê o lado negativo da coisa. Né? Mas o lado negativo tem a sua compensação, vários pontos positivos. Inclusive a nossa evolução, que é o principal deles. Né? O principal deles. Muito bem. Continuando. 741. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem? Resposta. Em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. Quando ele fala conjurar, ele está se referindo a quê? Falar mal? Reclamar? Não, reclamar e ficar... Se lamentando. Se lamentando. Porque comigo, aquela coisa de vítima, né? Isso. Exato. E aí, isso, continuando, né? Então, muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir. Na verdade, conjurar aqui é prevenir, né? Evitar. Diminuir isso. Diminuir e evitar. A gente entendeu um pouquinho errado aqui, mas, na verdade, é prevenir, é evitar, né?
evitar. Se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, o contragolpe. A esses, nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Tá, então, algumas, ele está dizendo aqui muitas, alguns flagelos da humanidade, nós ajudamos a ele acontecer. E aí, por conta da nossa imprevidência, como ele diz o texto. E aí, quando a gente começa a perceber que nós somos os culpados, porque não é fácil perceber isso, né? Por conta do nosso egoísmo. Quando a gente começa a perceber que nós somos os culpados, aí a gente começa a evitar determinadas atitudes que vão atingir a natureza e a natureza dá a resposta. Por isso é que, em estudos anteriores, Sandra, a gente percebeu que em mundos superiores não existe flagelo das suas dores, porque lá eles não prejudicam a natureza, não ajudam a que esses fenômenos aconteçam. Ou seja, eles agem de acordo com a bondade divina, de acordo com a providência. Trabalham junto com a providência e aí nada de mal pode acontecer. Então, por que acontece aqui? Porque a gente sabe que nós somos um planeta inferior e, sendo um planeta inferior, nós também somos do mesmo nível. Nós somos inferiores. E, sendo inferiores, pelo nosso egoísmo, a gente faz coisas para o nosso bem particular que prejudica a nós e os outros que estão em volta, inclusive a natureza. Comentários de Kardec. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocados a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais, as produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou quando menos, de atenuar muitos desastres. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservados dele, que não fará, portanto, o homem, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência, e quanto aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com seus semelhantes. Bom, aqui Kardec está dizendo que certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não são hoje preservados. Preservado dele, pergunta. Lógico, porque, por exemplo, determinadas pandemias de doenças, por exemplo, foram totalmente abolidas do planeta. Por conta de quê? Do trabalho inteligente do homem, da pesquisa, para erradicar aquele mal da humanidade. Erradicar. Então, por exemplo, aqui, flagelos destruidores. A fome,
Por exemplo, a fome e, às vezes, a peste são elementos que são destruições, flagelos destruidores, que o homem é responsável. O homem é responsável. Porque se não fosse o egoísmo do homem, principalmente a fome, não existiria na humanidade. Acho que eu vi em algum texto, em algum lugar, que se todo mundo, independente da condição social, ajudasse um pouquinho que fosse, ninguém passava fome mais. Porque comida tem. Tem, o problema é... Recursos tem, dinheiro tem. E não precisa nem dar muita coisa, um pouquinho só um pouquinho. Constantemente, óbvio, né? Mas se cada um desse um pouquinho, igualmente falando. De vez em quando, pelo menos. Ninguém passava fome. Eu acho que deve ser a pior coisa do... Assim, tirando essa questão de doenças, vai passar fome. É porque a gente está fora da nossa realidade, graças a Deus. Mas uma pessoa que não tem, às vezes, é da geladeira, só tem água. E nem é ele. Tem 2, 3 crianças ali que não conhecem a situação e ela quer comida e pronto. Como é que faz? Não sabe. A pessoa dá o jeito. Né? Pois é. Tem que dar um jeito dele para poder alimentar as crianças. E muitas das vezes ele procura a forma errada. Procura a forma errada para alimentar as crianças. Né? Ao invés de pedir ajuda, força uma situação. Força uma situação. O grande problema também dessa fome é o desperdício. Sim. Por isso que aqui em casa, o nosso bebê, na hora do almoço e do jantar, digo, meu bebê, não se estraga a comida, porque tem tanta gente passando fome aí, meu bebê. Não estraga, não. Ela come deixa um tanto no prato. Não, senhora. Coma tudinho para a gente não jogar fora, porque é desperdício. Aí alguém pode dizer assim, mas tu está forçando a menina a comer se ela não quer? Não, ela quer. O problema é que ela está pensando na besteira, depois da comida. Sim, exato. Aí a gente só muda de endereço. Só muda de endereço. O problema é que ela está pensando na besteira depois da comida e deixa. Aí a mãe dela, de vez em quando, diz para ela, mas se a besteira cabe, comida também, o resto da comida também cabe, então coma. Uhum. Aí ela come e depois, dependendo da situação, a gente dá besteira ou não. Tá, o suco, o chocolate, ou sei lá o que é, porque ela vive... Criança é assim, a gente sabe disso. Tu tem um monte de sobrinho, tu deve saber como é que é a história. Sim. Criança gosta de uma besteira, de uma guloseima, que é terrível. Então, aqui em casa, a gente faz assim. A gente dá o exemplo, a gente come tudinho que está no prato, para mostrar para ela, bebê, nós comemos tudinho. Então, eu e a mãe dela, bebê, nós comemos tudinho. Então, você não pode estragar também, porque nós estamos mostrando para você que a gente faz do mesmo jeito. Mas ela deixa. Às vezes ela sai da mesa e tal, a gente não está olhando, quando a gente vai ver, o prato está lá, em cima da pia, ainda com comida. Não, senhora, volta, pode comer o resto, porque senão não tem a besteira depois. A gente não tem suco e tal. Ela come e depois a gente dá o suco, dá o bombom, dá o chocolate. Não pode estragar. Desperdício. Esse é o nosso grande problema. Aliás, o grande problema da humanidade. E desperdício de tudo. Né? Não só de... Eu acho que já falei aqui no nosso estudo. Não só de desperdício material, como desperdício de um monte de outras coisas. Desperdício físico, como desperdício espiritual. Moral. Sim. Moral. Falamos aqui. A gente exagera em tudo. Exagera na comida, exagera no pensamento negativo, exagera na dormida, exagera na bebida, exagera nisso, exagera naquilo, exagera no egoísmo, exagera no pensamento negativo, repito, exagera na tentação, exagera em outras coisas.
Aí vai exagerando de tudo. Além dos mares físicos, dos mares materiais, nós temos os espirituais que são piores ainda. Muito piores. Muito bem. Terminamos um assunto, agora vamos entrar em outro assuntozinho bastante interessante também para as nossas reflexões de hoje. Guerras. Pergunta muito interessante, por sinal. O que impele o homem à guerra? É uma boa pergunta para a gente refletir. Nós vamos deixar os espíritos aqui responder para nós. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Está aqui, ó. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Bom, resposta dos espíritos. Então, o homem que impele o homem à guerra. A gente lembra, a gente pensa nos povos antigos, né? Sim. Só que a gente está vivendo uma agora, nos tempos modernos. Aliás, então a gente não saiu da barbárie. Não saiu. Nós somos uma barbárie modernizada, digamos assim. Modernizada. A gente não saiu. Aliás, Sandra, o tempo todo nesse planeta sempre existiu guerra. É impressionante. Às vezes, Sandra, por causa de uma besteira. Sim. Quer ver um exemplo? A guerra dos gregos com os troianos. Essa é uma guerra da mitologia grega. Né? O motivo foi porque o rei de um reino seduziu a mulher do rei de outro reino. Sim. Tá. Considerada Helena, considerada a mulher mais linda do mundo. O que tinha esse camarada daqui desse reino? Seduzir a mulher do reino. Não tem tanta mulher no reino, não tem. Que diabo é que ele quer fazer? Mas é orgulho ferido. Porque tomaram. Porque se não tivesse tomado, talvez ele até se interessasse por outra pessoa. Então é o orgulho. É a mazela do mundo, que é bendito orgulho e egoísmo. Que é a coisa do outro. Da posse é minha. É minha, ele tomou, como é que ele pode ter feito isso comigo e tal. Isso. Então, vamos à forra, vamos à vingança. Resultado, por conta disso, o rei de orgulho ferido, o rei cuja mulher foi seduzida, declara guerra ao rei de fulano de tal, outro rei. Resultado, essa guerra, por causa de uma mulher, Sandra, durou 10 anos. O que está dizendo bem aqui em cima na resposta? Predominância da natureza. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Ficou cego pela mulher do outro, que era casada. Aliás, isso é comum até hoje em dia, né, Sandra? É verdade. Tantos homens aí estão querendo a mulher do outro. Tantas mulheres estão querendo o homem dos outros. Ah, tá, também. Eu tinha até me esquecido desse detalhe. Né? Tantas mulheres querendo a mulher, o marido da outra. E por conta dessa história,
Isso deu uma confusão. Deixa eu te contar uma história, já te contei, só para relembrar. Eu trabalhava no setor, eu contei lá numa palestra lá do nosso centro. Eu trabalhava no setor que tinha uma colega que era terrível. Terribilíssima com relação a essas coisas. Tu falaste aí, eu me lembrei do caso. As mulheres, tal. Resultado. Ela começou a se envolver com um juiz. Começou a se envolver com um juiz. E aí, a mulher do juiz chegava lá e procurava essa moça. Eu quero falar, chegar na chefia. Eu trabalhava perto da chefia. Chegava na chefia, eu quero falar com fulana de tal. A chefe dizia assim, não, senhora, ela não se encontra, não veio hoje. Deu as costas e foi embora. No outro dia, mesma hora, de novo, a mesma mulher. Eu quero falar com fulana de tal. Não, ela também não veio hoje. Voltou, foi embora. No terceiro dia, voltou também. Aí chegou lá, eu quero falar com fulana de tal. Ela disse, a chefe, olha, ela não veio hoje. Aí faz uns dias que ela não veio, não sei o que está acontecendo. Foi embora. No quarto dia, ela voltou. E aí, eu quero falar com fulana de tal. Disse, olha, ela não veio de novo. A mulher, que era a esposa do fulano de tal, abriu a bolsa, pegou uma arma, um revólver, e disse, olha, eu quero ter uma conversa de pé de orelha com fulano de tal, assim, assim, assim. Aí a gente ficou assustado. Isso tudo tu presenciaste? Sim. Eu disse, nossa. Ela foi embora. O certo é que, Sandra, a nossa colega estava de casa com o marido da mulher, mas ela também não apareceu mais lá no setor, minha colega. Sim. Ou seja, o que Paulo... Repito muito essa frase aqui. Versículo de Paulo de Tarso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente pode qualquer coisa, pode tudo. Mas tem coisa que a gente diz, não, eu posso, mas não convém, não dá, não sei o quê, tal. Gostaria muito, estou com vontade, a tentação é tanta, é muita. Mas deixa para lá esse negócio. Isso aí não vai dar certo. Bom, pois é. Então, agora voltando agora à nossa Guerra de Troia. Um escritor espírita, depois, escreveu um artigo, qualquer coisa aí, ou no livro dele, qualquer coisa, dizendo que a Helena, a rainha de Troia... Sim. Eu estou te ouvindo, pode deixa o cachorrinho que eu estou te ouvindo. Certo. Ela era considerada a mulher mais bonita do mundo. Só que 10 anos depois, se olhasse para ela, não podia achar que um camarada, por causa daquela mulher, alguém resolveu fazer uma guerra. Então, esse egoísmo, esse transbordamento das paixões, é que leva o homem à guerra. Agora, olha só, o que tinha a ver o povo
de um lado e o povo de outro lado da guerra, a ver com o problema dos dois reis. Eles não podiam se enfrentar os dois, acabar com a história, deixar o povo livre dessa história. Não, nós vamos enfrentar nós dois, porque eu quero um duelo entre os dois. Porque naquela época tinha duelo. O duelo sempre existiu. Bem, o duelo sempre existiu desde muito tempo. De uns tempos para cá que esse duelo acabou. Tudo bem. Mas eles não querem, não, querem sacrificar os outros. Essa nossa guerra atual, por exemplo. Os dois presidentes lá vão para a guerra ajudar? Por nada, eles estão na tranquilidade dele e mandam os outros lá. Não é assim? Manda o exército lá. Sim. Por que eles não vão comandar o exército deles? É impressionante como é que é. Ou seja, eles brigam, eles têm as suas confusões, eles dois, e quem leva a culpa, quem sofre, é o povo. Inocentes, crianças, velhos, idosos, mulheres. Porque a guerra não é só entre exércitos, não. Exército do lado A bombardeia o exército do lado B. Além de morrer gente do exército B, morre também crianças, velhos e mulheres. Aí o do B resolve jogar um míssil lá no outro governo lá. Morre o quê? Crianças, velhos, adultos e além dos guerreiros. Tá, pra lá. Ou seja, é um negócio extremamente... Por que acontece? Por conta da imperfeição do planeta e dos habitantes do planeta, que têm o mesmo nível vibratório. Pronto. É isso que acontece. Comentário, Sandra. Algum comentário? Uma pergunta? Eu estou tentando responder essa pergunta. Por que que os outros... Talvez é pelo sentimento, no caso, por exemplo, da guerra na Ucrânia, Sim. é pelo sentimento... eles estão defendendo o território que eles vivem, que eles se criaram. Eles têm o apego deles é o terreno, a cultura. Tá. Eu vejo assim, esse motivo deles estarem, né? Porque tem muitos cidadãos das mais diversas profissões que se voluntariaram para a guerra. Assim, se voluntariaram, porque eles não... Os homens foram impedidos de sair de lá. Quem saiu foi mulher, criança e idoso. Pois é, mas a cultura, eles estão defendendo o seu território, cultura, mas o motivo não foi esse. Não. O motivo não foi esse. Não, eles caíram por um motivo de paraquedas. Político e econômico. Pois é. De dois polos. Pois é. Não é deles. Se por eles, ficava do jeito que está e pronto, e vivendo na terra deles lá, alegre e feliz. Pois é. Problema político. Sim. Sim, problema político. Aí vai acontecer um negócio desse e... Mas aí, Sandra, como é que a gente pode meter na cabeça desse povo, desses líderes do mundo, que a coisa não funciona assim? Funciona assim. A coisa não se resolve pelo lado pior, pela destruição, pela guerra. Não se resolve assim. Podia ter outra forma de resolver as coisas? Tem. Sempre tem outra forma de resolver as coisas. Não tem? Tem. Por que a gente briga no trânsito, por exemplo? Por que dois homens brigam? Ele não podia resolver de outra forma? Podia. A questão. Por exemplo, não podiam fazer essa briga no tribunal, no Tribunal de Justiça, com a justiça resolve isso aí? Sim. Pois, pronto, a briga, eles não vão se matar por conta disso.
Tá, eu fui ofendido, eu vou, né, uma queixazinha aqui. Tá, tu trabalha com isso, tu sempre sabe disso aí, tu é desse ramo. Então, eu vou fazer uma queixa aqui, um BO, tal, registrar contra fulano de tal, e fulano de tal depois, a justiça chama fulano de tal arruma um advogado, e depois a justiça arranja um promotor, e não sei o quê, então não sei o quê, tá. Pronto, não resolve. Sim. Sim, aí é o motivo por brigarem no trânsito. O apego ao bem material, talvez determinadas confusões ou desavenças que tinham antes, que estava acumulado, aí a pessoa decide, ou até involuntariamente, né? Nem porque ela quis, mas ela descarrega tudo naquele momento. Então, uma série de fatores. E da própria pessoa pode ter a índole já bruta, malvada, que não sabe resolver as coisas numa conversa. Pois é. E aí muita gente morre por besteira. É, o tal da Não, vingança, da vingança. por besteira, Besteira. que é só um carro, é só um veículo, é só um Bem, sinal. bem Às vezes material. ele não era para às vezes ele não era para ter passado naquele momento, porque até por livramento. Mas não, a gente quer o pior. A gente sempre faz o pior do que deveria. São poucos os que têm esse discernimento, essa seriedade. Mas aí, na maioria das vezes, o que, que resulta? Numa confusão, numa briga e na morte de alguém. Pois é. Por Mas quê? depois a pessoa vai ver para quê. E às vezes faz uma besteira que vai se arrepender pro resto da vida. É. Porque não pensou, não refletiu. Oh, meu Deus do céu, é que nós somos rebeldes. Incrivelmente rebeldes. Incrivelmente rebeldes. 743. Da face da terra algum dia a guerra desaparecerá? Resposta. Oh, resposta boa. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Não vai ter que acabar. Ainda não acabou, por quê? Por quê? Por conta das imperfeições, das nossas imperfeições. Transbordamento das paixões, raiva, do ódio, do rancor, vingança. A gente alimenta esse monte de coisa negativa. Porque nós somos extremamente imperfeitos. E para a gente chegar a perceber que isso não leva a nada, a gente ainda vai passar por muitas confusões, muitos sofrimentos e muitas dores. Infelizmente. Infelizmente. Mas a esperança, né? Nós sabemos que um dia vai acabar. Graças a Deus. Imaginou se esse negócio não acaba? Ficasse brigando, feito gato, cachorro o tempo todo. É uma confusão terrível. Por isso, a recomendação dos Espíritos: perdoe. Perdoar. O que, que acontece? Se a gente não perdoa, a gente vai ficar ligado a esse elemento por muito tempo. Sim. A gente vai voltar a se encontrar com esse elemento durante muito tempo. Aqui tem um livro que é clássico, uma das obras-primas da literatura mundial. E eu assisti o filme. O livro e o filme retratam, olha só, o ódio que um marinheiro alimentou contra uma baleia. O título do livro, Moby Dick. Não sei se tu já leste, é um livro de literatura juvenil. Eu acredito que ele já até citou esse livro é antigo, né? Bem antigo. Bem antigo, por sinal.
Né, que a pessoa fica presa dentro da barriga da baleia? Não. Não, esse aqui é outro. Esse aqui, o camarada ficou com ódio e raiva da baleia, Moby Dick, o nome da baleia é Moby Dick, porque a baleia decepou a perna dele. Amputou a perna dele. E a partir daí, ele fez uma prótese muito esquisita, muito grosseira, por sinal. Um filme antigo, por sinal. E aí ele resolveu montar um novo baleeiro, vai procurar baleia. O objetivo era para procurar baleias, né? Tirar o óleo das baleias, matar e tirar o óleo das baleias, etc. Mas ele era o capitão do navio, baleeiro, e induziu, olha só, convenceu todo o resto dos tripulantes a irem apenas atrás daquela. Ou seja, o ódio estava impregnado nele contra uma baleia. Ou seja, ele, odiando a baleia, ele resolveu ir ao encontro dela por conta do ódio. Ou seja, o ódio liga os dois elementos. Resultado. Existia uma profecia no livro e no filme em que ele seria morto se ele fosse atrás dessa baleia de novo. Mas, mesmo assim, ele ignorou a profecia e foi. Não ficou clara essa última parte. Ele, porque deu uma cortadinha aqui na internet. Ele o quê? Dizia a profecia dizia o quê? Dizia que ele seria morto se ele fosse atrás dela. Ah, sim. Seria morto. Resultado, ele foi e a tripulação eram muitos homens. Muitos homens. E ele resolveu ir atrás, induziu, convenceu todo mundo. Tinha um lá que não gostou muito da ideia, que era o segundo, que era o braço direito dele. Não gostava muito da ideia, apesar de que ele convenceu todo mundo e ele ia ficar sozinho, se ele, né? Ele foi, né? E continuou. Resultado, a baleia acabou pegando ele e todos os outros. Só se salvou um. Só se salvou um. E esse passou boiando em um caixão durante um dia inteiro, uma noite inteira, e só no outro dia foi que um outro cargueiro encontrou ele, boiando em altos mares, por conta do ódio de um camarada contra o animal. Oh, como é que o camarada tem ódio de um animal? Sendo que foi ele que foi lá no habitat do animal. O animal só fez se defender. Só fez se defender. Pois é isso. Continuando, leitura. O que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? Olha só. Tá. Resposta: a liberdade e o progresso. Bom, como a gente falou anteriormente, todo mal vai resultar no bem. Isso aqui a gente vai repetir o tempo todo, porque vira e mexe esse livro fala a respeito. Tá? Então, a guerra, aí eu vou repetir, relembrar o que Jesus dizia para a gente naquela época. É necessário que venha o escândalo. A guerra é um escândalo? Sim. É. Com certeza. Com certeza. Vírgula. Mas ai daquele pelo qual vem esse escândalo. Então, vai ter que ter um autor do escândalo. Um agente do escândalo. Para que aquilo que está determinado pela providência divina se cumpra. Mas se cumpra não por maldade da providência, e sim para a liberdade e o progresso.
De quem? Da humanidade e de quem praticou aquele mal. É a coisa mais linda. Demais. Então, Deus é muito bom. Ele não poderia trazer um flagelo e esse flagelo destruir de forma negativa. Negativo. Impossível um flagelo destruidor ser totalmente negativo. Impossível. Aliás, é negativo na visão primeira da coisa. Vamos destruir, não sei o quê. Não. É uma visão materialista da coisa. Mas por trás daquela ação, daquela atitude, daquele flagelo, do resultado daquele flagelo, existe um controle da previdência, controle divino, para que a coisa se encaixe direitinho. Já falei aqui anteriormente, uma frase que me disseram aqui em casa certa vez, um pedreiro, eu vou repetir: para arrumar, tem que bagunçar. Então, a Covid bagunçou o planeta, bagunçou a comunidade. Mas isso aconteceu para quê? Para arrumar esse planeta e para arrumar essa humanidade que está muito complicada, né? Está demais. Só pensa no imediatista, só pensa no material, não pensa em outra coisa. Só pensa em se dar bem. Essa frase é maravilhosa. Essa frase simples e com a sabedoria, acho que ele nem se deu conta muito profunda essa frase. Do que ele disse. Ele nem se deu conta. Quer dizer, ele não percebeu a profundidade da coisa. Ele disse porque ele sabe que na visão material acontece assim. Mas ele não percebeu a profundidade da frase, que eu percebi imediatamente. Percebi imediatamente. É uma maravilha essa frase. 744A. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo o resultado a escravidão? Resposta: a escravidão temporária para esmagar os povos, a fim de fazê-los progredir mais depressa. Olha só que coisa interessantíssima. A escravidão é o quê? Um mal necessário, segundo Jesus. Um mal necessário. Ou seja, repetindo, é necessário que venha o escândalo. Necessário? É, segundo Jesus. Ou seja, é um mal necessário. Para que esse mal necessário acontece? Para progredir mais depressa. Ô, cacetada! Ou seja, para dar um empurrãozinho na gente. Dar um empurrãozinho. Essa viagem minha, teve um dia que eu estava caminhando com o pessoal, né? De repente eu tropecei lá no ambiente de lazer do hotel. Tropecei, aí a mulher do lado disse assim: acompanha, mas não empurra. Eu disse: ele deu um empurrão para me apressar aqui um pouquinho. Né? Eu pensei aqui, estava pensando já as frases que me dizem, já conecto aqui no estudo. Pois é, para dar um empurrãozinho, para ver se a pessoa caminha mais depressa. Para ver, não. Para a pessoa caminhar mais depressa. Por que, que o povo hebreu foi escravizado no Egito durante tanto tempo? Lá da Bíblia. Mas eles progrediram mais depressa. E mesmo assim, depois que saíram da escravidão, continuaram rebeldes. Mas aí, Moisés inventou, criou algumas leis para frearem esse povo rebelde, porque era rebelde aquele povo. E ele dizia que tudo vinha de Deus, tudo era ditado por Deus.
aquelas normas e aquelas leis. E o povo acreditava. E até hoje tem gente que não acredita que era Deus que criava e que ditava aquelas ordens. Não, coisa da cabeça de Moisés. Deus era incapaz de fazer um negócio daquele. Ainda mais com o povo eleito. O povo hebreu era um povo eleito. Era um povo eleito. Agora, a criação daquelas leis rígidas por Moisés era necessária? Sim. Para quê? Bem aqui na resposta dos Espíritos. A fim de fazê-los progredir mais depressa. Essas leis traziam sofrimentos? Sim. Sim. E aí, era Deus. Até hoje, tem gente que ainda acredita. Muito bem. Comentário, Sandra? Sandra, alguma pergunta? Não. Daí amplia a nossa forma de pensar. Coisa maligna. Porque aí vai reiterando aquilo que veio anteriormente, de que o sofrimento ele serve para melhorar. Seja ele no formato que for, seja nas nossas próprias provas e expiações, ou seja nesses flagelos, ou seja nas guerras. Porque às vezes tu cai de paraquedas numa guerra que, na verdade, nem queria estar, mas deveria estar, porque tem que aprender alguma coisa. E então, assim, Só um instante. eu tô aqui, a minha internet está boa. Vai falando. Diga aí. Pronto. Então, eu sigo que a nossa... Não tem outro objetivo dia aqui nesse planeta, se não for aprender. E aí esse livro só vem destrinchar as formas que tem de aprendizado. Pois é. Então, esse livro abre uma visão da coisa para a gente espetacular. Ou seja, espetacular. Allan Kardec. Por esses dias, Sandra, eu estava assistindo um jogo de futebol essa semana. E aí apareceu, eu escutei, um jogador de futebol de um time chamado Allan Kardec. Eu disse, meu Deus do céu. Já imaginou esse jogador Allan Kardec numa igreja evangélica? Eu fiquei imaginando, nossa, o que será que poderia acontecer um camarada com esse nome numa igreja evangélica? Porque os caras têm raiva do Kardec. Bote raiva nisso. Aliás, não é só dos líderes religiosos, do líder religioso Kardec, de outros grandes líderes religiosos, eles esnovam. Esnovam. Dizem que todos são hereges. Mas não sabe explicar por quê. Pois é. Nunca deram uma. É só porque é muito fácil. Você faz uma declaração, mas não explica. E não saber nem o que está falando. Que uma vez eu vi uma declaração do padre Fábio de Mello, achei bem interessante. Ele é ferrenho em não acreditar na reencarnação. Não acredita. Mas ele percebe... Isso ele falando de Chico Xavier. Olha, eu não acredito nós não temos as mesmas ideias do ponto de vista religioso, porque eu não acredito, não acho que não existe a reencarnação e tal, mas não há de se negar que que o Chico Xavier é um exemplo exímio de cristão, por toda a obra que ele fez, por tudo que ele representou. E aí o que ele queria dizer? Que independe,
que ele, enquanto católico, ele tem que respeitar, e vice-versa. As ideias ele são não diferentes. ele não precisava acreditar nas mesmas coisas. Mas ele admirava o Chico Xavier por conta de toda a obra, de tudo que ele representou, dentro da caridade, dentro dos preceitos cristãos. Caridade, bondade, compreensão com o outro, abnegação, porque ele não tem dúvida que o Chico Xavier ele abdicou da vida dele, pessoal, em prol das pessoas, como o Divaldo, como tantos outros. Isso. Ou seja, a ideia independe do homem. Depende do homem. Se uma pessoa tem ideia diferente uma da outra, isso é muito normal. Muito normal. Mas respeitar a pessoa em si é tranquilo, tem que respeitar. Se a pessoa tem conceito, segmento sexual diferente de nós ou de alguém, tranquilo, já é problema dele, já é condição dele. Agora, respeito, sim, para todos. Respeito para todos. Respeito para todos. A verdade, independe da gente acreditar ou não. Tá, começa por aí. Eu não acredito nisso, isso é problema de quem quiser. A verdade independe de acreditar ou não. Se eu acredito, não tem problema. Se eu não acreditar, também não tem problema nenhum. É problema de quem? De quem acredita ou de quem não acredita. Tá. Mas a verdade é a verdade. E a verdade, repito, é verdade, independente de você acreditar ou não. Pronto. Sim. Depende. Agora, não acreditar nas ideias da pessoa, do outro. E depois criticar, malhar e desrespeitar, aí já é outra coisa. Aí já é preconceito, etc, etc, etc. 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Isso aqui, muitas vezes acontece. O cara resolve declarar guerra para proveito próprio, individual, egoísta. Resposta. Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassinos de que haja sido causa. Porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Tá. Aqui, isso acontece muito. Aí me passou aqui pela cabeça, rapidinho, depois de terminar a leitura da resposta, me lembrei de Hitler. Também pensei nele. Pensou, né? Sim. Hitler. Aquele camarada era psicopata. Sim. Era obsediado. Tinha ideia fixa. E aí, deu no que deu. Interessante que ele era psicopata e ele era uma pessoa muito... Assim, eu já vi um psiquiatra falando dele. Genial. Sim. Tinha uma capacidade de persuasão terrível. Persuasão muito grande. Muito grande. Muito grande. O camarada tinha a inteligência de saber conduzir um povo para aquilo que ele quisesse. Sim. Aliás, os grandes líderes, Sandra, são assim. E a grande maioria dos grandes líderes da humanidade, eles têm esse poder, mesmo que ele só faça besteira. Mostra, tem pele de ovelha no corpo de lobo. Na frente é uma coisa, mas a trama que ele está pensando é outra coisa totalmente diferente.
Ou seja, em público ele pensa de um jeito e no particular ele pensa de outro. E são os piores, né? Porque Os piores. Os piores. é difícil de identificar. É. Quando a gente chega a identificar, já está. Sim. Quando a pessoa chega a identificar, já está muito tarde. Eu percebo isso, Sandra, nos políticos brasileiros, a grande maioria deles. Tem gente que é fanático por determinado candidato, fanático por determinado político, não sabendo que este, aquele outro, são todos eles, só pensam em si, em se dar bem. Em se dar bem. O pior, aliás, o melhor, não é isso. O melhor é que eles fazem. Não conseguem enganar todo mundo, Sandra. Podem enganar a maioria. Mas não vão enganar o tempo todo mundo. Sim. Vejam só. Vou falar de um presidente que já aconteceu. Já foi. Agora ele é ex-presidente. Ex-presidente. Nome dele, Fernando Collor de Mello. Aquele camarada. O país colocou aquele cara lá em cima. Pá! Aliás, a Globo ajudou. A nossa Globo ajudou a colocar aquele cara lá em cima. Mas ajudou a derrubar também. Sim, porque descobriu. Olha só, não te falei um pouquinho antes. O camarada engana, na grande maioria, mas não engana todo mundo o tempo todo. Coisa que eu falei há pouquinho. Não consegui enganar a Globo o tempo todo. Nem o povo. Sim. Porque a trama foi descoberta. E hoje, ele continua na política. Isso aqui eu acho mais surreal. Como é que pode? Porque não foi muito tempo depois. Ele foi condenado, sofreu impeachment, tal, ficou os 8 anos, né, que fica inelegível. Quando ele ficou elegível, ele veio senador de novo. Senador de novo. É que o povo esquece. Ou, olha só, ou o povo esquece, ou tem gente, olha só a coisa, ou tem gente que até hoje admira o cara, não quer saber se o camarada foi, não apaga da cabeça, não quer saber se ele, eu admiro o cara e não quero saber. E pronto. Pronto, acabou. Agora, alguém vai conseguir tirar da cabeça desse eleitor que esse camarada foi declarado que foi isso? Não. Não. Não adianta. Sim. Não adianta, não vai adiantar. Porque nunca vai se conseguir convencer. O cego, o maior cego é aquele que não quer enxergar? Pois é. O pior doente não é aquele que não quer se curar? Pois é, o camarada não quer enxergar e não quer perceber que está doente pelo cara. Sim. Esse foi o caso do grande, entre aspas, Hitler. Aquele povo alemão daquela época, todo santo. Todo. Achava que aquele cara era um deus. Sim. Achava que aquele camarada era um deus. Mas no final das contas a gente sabia. Mas eles não sabiam. E sabe lá se descobriram se era, se não era. Eu não quero Talvez mesmo. do lado de lá, né? Talvez não foram, não desenganaram a maioria, acho que todos, né, daquela época. Talvez clareia quando chega do lado de lá, né? Clareia. Mas eu fico imaginando o que ele está passando uma hora dessa. Eu não quero nem imaginar.
Eu nem imagino. Ou então, deve estar passando por uma reencarnação aí extremamente de sofrimento. E sei lá, deixa eu falar. Muito bem. Sandrinha, nós vamos ficar por aqui. Esse aí parece ser muito bom também. Esses assuntos desse livro são espetaculares. Nós vamos ficar por aqui. Tá certo. E aí, na próxima reunião, a gente dá uma conversada a respeito desse assunto. E o tema de hoje foi muito interessante para a gente refletir e se empolgar. É atual, né? E atual. E atual. E um assunto que a gente se empolga, olha só. Eu fiquei aqui empolgado, né? Muito bem. Faz a prece para nós. Vamos lá. Ok. Fechar nossos olhos. Imaginar a figura do nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele por este momento, por todos os ensinamentos, todas as instruções, todas as ideias tocadas neste momento. Que todos os aprendizados possam ser postos em prática dentro das nossas limitações, dentro do nosso merecimento, que a gente possa, um passinho de cada vez, colocar em prática todos esses ensinamentos. Que a gente possa aprender a lidar com os flagelos, a lidar com o sofrimento, a lidar com os eventos ruins que este mundo de provas e expiações oferece. Agradecemos também a presença dos espíritos amigos que nos ajudam a manter o clima de harmonia e paz neste ambiente, que essas boas energias nos acompanhem ao longo da semana e que se estendam aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos inimigos, as pessoas que porventura estejam necessitando de um pouco de paz, um pouco de harmonia nos seus corações. Rogamos também, Senhor, das pessoas que hoje passam por algum tipo de enfermidade mental, enfermidade no corpo físico, enfermidade na alma, que elas possam dar forças em Ti, meu Cristo, para restabelecer o corpo, a mente e a alma. Dessa forma, damos por encerrado o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que assim seja. Um vinho muito bom. Muito bom, querida. Beijão. Beijão. Um beijo. Até terça. Até terça. Eu não te confirmo sábado, porque eu estou com a Yasmin aqui. Ela vai passar essa semana. Mas eu vou retornar os estudos lá, as palestras lá, tá bom? Ok, tranquilo, querida. Okay. Um beijo grande. Boa noite. Ótima beijo, semana. Querida, boa noite, meu bem. Da mesma forma. Tchau. Lembrança para nossa mamãe e nosso irmão aí, tá? Dá um cheiro aí na baixinha. Tá ok. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.